Oi, gente linda que me acompanha aqui, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu amo fazer Bible Journaling, eu amo fazer artes e desenhos e amo fazer devocional com desenho, gosto muito. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour por todas as minhas ilustrações do livro de Êxodo, tá? Eu já gravei um vídeo aqui no canal onde mostro todas as ilustrações do livro de Gênesis. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá o primeiro vídeo que eu fiz mostrando as ilustrações do livro de Gênesis. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês todas as ilustrações do livro de Êxodo. Estão preparados? Então, vamos lá. Então, vamos lá abrir aqui o livro de Êxodo. Para quem tem curiosidade, essa aqui é a Bíblia, a verdadeira identidade. E ela é bem antiga já, eu acho que não vende mais nessa capa, mas tem outras capas também. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil e ela é da Nova Almeida atualizada. Eu gosto muito nessa Bíblia que sempre que começa um livro, ele tem essa introdução, sabe? O livro já não começa assim logo quando acaba o outro livro, já começa um livro novo. Então sempre tem, ó, por exemplo, aqui, ó. Tem uma introdução do livro, e aí tem aqui um resumo, introdução, autor, público-alvo, várias coisas aqui. Então, no primeiro vídeo a gente tinha terminado aqui na árvore genealógica, e hoje vamos então dar continuidade aqui ao livro de Êxodo. Logo de início, vocês podem ver que eu pintei aqui umas folhinhas em aquarela, essas folhinhas aqui, ó. E aí aqui, gente, logo de início, nós temos a minha arte preferida de Êxodo, que é essa paisagem aqui que eu fiz em aquarela. E essa paisagem eu desenhei ela inspirada em uma foto do Rio Nilo. Então eu quis desenhar esse Rio Nilo, e o Rio Nilo ele é exatamente assim. Eu me inspirei numa foto, né? Eu só alterei algumas coisas, coloquei um pouquinho mais de vegetação e menos construções. Acredito, né, que na época da Bíblia talvez não tivessem tantas edificações, então eu simplifiquei um pouco a paisagem, mas é a mesma paisagem do Rio Nilo. Aí aqui nós temos aquele momento em que o bordão, né, vira uma serpente, ele coloca o cajado assim, ele vira uma serpente e acontecem, né, os primeiros sinais ali de Deus na frente do faraó. Aqui nessa página eu só coloquei umas folhagens, umas folhinhas em aquarela. E como eu disse para vocês no outro vídeo, eu gosto de entender o contexto geográfico, né, da história. Então aqui eu coloquei um mapa aqui mais ou menos para entender onde estava acontecendo a história. Aqui é uma parte muito legal da história, né, do livro de Êxodo, porque é quando começam as pragas do Egito, né? A primeira delas, então, é essa daqui, em que as águas viram sangue. Então eu desenhei aqui uma jarrinha de água, com a água se transformando em sangue. A segunda praga são as rãs. Depois vieram os piolhos e as moscas também. Então fui desenhando aqui cada uma delas. Depois também vieram as pestes nos animais, as úlceras e a chuva de pedras. Logo em seguida vieram a praga dos gafanhotos. Muitas das minhas artes e ilustrações eu me inspiro em fotos reais, então, por exemplo, esse gafanhoto eu peguei uma foto mesmo e fui desenhando com base, né, na foto, fui ali pegando a referência. Então é assim que eu faço a maioria dos meus desenhos, eles são feitos assim com base em observação. Aqui é a praga das trevas, aqui também tem um lettering que fala que
virão sobre a terra do Egito trevas que se possam apalpar. Então, por isso eu quis desenhar assim trevas bem densas aqui, uma fumaça negra, né? Tomando conta aqui dessa parte da história. E aqui nós temos a última e mais terrível das pragas, que foi a morte dos primogênitos. Então, desenhei aqui uma família com uma criança ali que já não estava mais com vida e tal. Eu acho que hoje em dia eu teria feito outro desenho, não gostei muito dessa ilustração, mas na época eu tinha feito essa ilustração aqui, ilustrando essa família, né, em tristeza profunda, né, pelo ocorrido. E aqui nós temos a primeira Páscoa, a celebração da primeira Páscoa, que é preparado os pães sem fermento, né, e todo aquele ritual, todas aquelas instruções que Deus traz ali para o povo. Essa daqui foi uma das artes que vocês mais gostaram no Instagram, né? Essa arte aqui rendeu história, né? A gente fez até uma live onde eu ensinei a pintar essa arte, a gente pintou junto lá no Instagram. E é aquele momento em que o Mar Vermelho se abre, é muito emocionante essa parte da história. Então eu desenhei aqui como se fosse o Moisés ali abrindo as águas do mar. E eu desenhei, né, pintei aqui com aquarela, então deu esse efeito de água mesmo. E também fiz ali uns respingos, né, com tinta branca e também usei caneta prateada para dar esses brilhinhos também. Nessa parte da história é a parte em que o povo começa a reclamar que não tem alimento e tal. Então Deus manda os codornizes, que é essa ave aqui, ela é exatamente assim. Também foi inspirada em uma foto que eu peguei e desenhei aqui o passarinho. Essa parte da história eu gosto bastante também, que é uma parte em que os amalequitas eles atacam ali o povo de Israel. E é bem interessante que nessa história, enquanto o povo está lá lutando, o Moisés ele sobe no monte junto com Arão e Hur, começa a interceder pelo povo, né, para que Deus conceda a vitória. E na história fala assim que Moisés estava lá intercedendo com as mãos para o alto, pedindo para Deus conceder a vitória para o seu povo. Só que daí o Moisés ele começa a ficar cansado, né, de ficar com a mão levantada. E aí o Arão e o Hur seguram os braços dele, assim, um de cada lado segura o braço dele, para que ele continue intercedendo, assim, com as mãos, né, ali na guerra que estava acontecendo e tal. Enfim, ao ler a história, né, a gente vai imaginando na nossa mente como que era e tal. Então eu fui desenhando o que estava ali na minha mente. Eu imagino que seja algo assim. Eu também fiz essa pintura assim, como se fosse um entardecer, porque na história fala que foi no fim da tarde. Então eu imagino assim um pôr do sol e acontecendo toda a guerra lá e o Moisés orando ali para Deus ajudar. Essa arte aqui também foi uma arte que vocês gostaram bastante lá no Instagram. A gente também já fez live, eu já ensinei a fazer essa dobradura aqui. Então você puxa e aparece aqui os 10 mandamentos. Esse tipo de dobradura se chama pop-up, porque ele sai assim, né, sobressai da página do livro, então é muito legal mesmo.
Deus começa a trazer orientações para o povo de Israel começar a criar ali algumas construções importantes, né, para a tenda da aliança e tal. E aí aqui eu desenhei uma dessas construções, que é o propiciatório. Esse momento da história eu achei muito interessante, assim, a forma como Deus criou, assim, e trouxe essas instruções de forma muito detalhada para o povo, né? Fui desenhando os detalhes, na Bíblia traz todas as instruções, o tamanho de cada peça, enfim, como eram as madeiras, a base de prata, os tecidos que eram utilizados na tenda. Então fui desenhando aqui como que era a tenda, coloquei até uma escalinha humana aqui e também desenhei a planta para entender ali como que funcionava. Aqui nessa parte é uma parte em que Deus também traz orientações sobre as vestes sacerdotais. Então as vestes, elas tinham ouro, elas tinham pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. É claro que eu não usei, né, púrpura nem linho fino, né? Eu simplesmente peguei um tecido branco e pintei ele de vermelho, pintei ele de roxo e de azul. E colei aqui um tecido, isso daqui é um tecido mesmo, tá, gente? Ó, é um paninho aqui que eu colei, só para ilustrar, né, assim. Aqui, gente, eu confesso que foi uma fase assim, né, do meu Bible Journaling, em que eu testava umas coisas meio doidas, assim, né? Então, aqui, por exemplo, essas flores, elas foram pintadas com tinta acrílica. Inclusive, recomendo, eu achei bem boa a tinta acrílica, assim, na aderência da folha. E aqui eu fiz esses recortes, ó, como vocês podem ver. É um recorte aqui na Bíblia, onde uma folha transpõe a outra, olha só. Enfim, foi um surto aqui que eu fiz na minha Bíblia, mas eu achei que ficou bonito, eu não me arrependo não. Mas não sei se eu faria de novo esse recorte na Bíblia, eu achei um pouco ousado, né? Mas na época eu tava testando assim coisas diferentes, coisas novas, e aí eu fazia umas coisas assim meio doidas, e esse foi o resultado. E aqui então a gente finaliza o livro de Êxodo com os principais acontecimentos em Êxodo. Então eu fui listando aqui os principais acontecimentos, não tudo, é claro, né, um resuminho, porque aqui na última folha, né, de Êxodo sobrava todo esse espaço aqui, né, em branco. E aí, por que não, né, fazer uma arte aqui? Então, eu fiz essa ilustração, assim como eu fiz em Gênesis, ali a árvore genealógica, aqui eu decidi fazer uma ilustração dos principais acontecimentos de Êxodo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês querem ver outros tours também. E é isso, eu espero que sirva de inspiração para vocês aí no seu momento devocional também. E é isso. Beijinhos para vocês. Tchau!